Olá, amigo, tudo bem com você? Eu vou dizer só olá, tá? Porque não sei que momento que você está aí. Quem está ao vivo, feliz sábado. E aos demais, é uma satisfação tê-los conosco e saber que Deus, o Espírito Santo, te trouxe até esse link, até esse vídeo, com algum propósito que você vai descobrir na medida em que nos acompanhe agora. Nós estamos reunidos hoje para encerrar um ciclo de estudos. Este aqui que nós vamos encerrar é... Deixa eu ver aqui o meu. O fim da missão de Deus. Então, nós estamos encerrando um ciclo. Nós estamos aqui com o mesmo trio que fez o estudo passado. Professores Lucas e Celso Ferrarese, professor Paulo, membros da Igreja Adventista, do bairro Itaparica em Alfenas, da Igreja Central em Alfenas e da Igreja de Fama. E agora vamos... Então, conversar um pouquinho sobre isso. O que será o fim da missão de Deus? Mas, como fizemos da outra vez, vamos começar com o Lucas fazendo uma oração para a gente. Se você puder, então, feche seus olhos, vamos orar. Querido bom Deus, neste momento nós te pedimos que o Senhor Espírito Santo esteja presente aqui conosco e com aqueles que nos assistem e nos ouvem. Nós te pedimos que tudo que aqui seja dito não parta de orgulho nosso, mas venha da inspiração da Tua Palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Pois é, final do ano, né? Começamos a fazer já os nossos planos, projetos para o ano que vem. Muita coisa está atrelada ao que está acontecendo agora, não tem como se desvencilhar disso, né? Mas assim, tudo tem um fim e tudo começa de novo. E agora a gente tem aqui um conteúdo para avaliar, onde também é sinalizado que chega um momento em que a missão encerra, né? Aquela condição de advogado que o Senhor Jesus nos oferta, vai chegar o momento que ela vai se encerrar. E aí nós vamos olhar para ele como juiz, não mais como advogado. Mas enquanto isso, ele ainda é nosso advogado. E hoje, então, nós temos essa oportunidade de recapitular um pouquinho sobre isso. E agora o recorte, né? Se sábado passado era Esther, né, e Mardoqueu, Mordecai e Esther, Adás, agora é o Apocalipse. E de novo, né? Qual a razão do Apocalipse ter inserido nessa temática da missão? O que vocês me dizem? A gente precisa compreender que o pecado trouxe para o universo, o pecado de Lúcifer lá no céu, que depois se torna Satanás, ele traz para o universo algumas consequências ruins que precisam ser consertadas por Deus. Essa é a grande missão de Deus. Uhum. Então, Deus precisa, em primeiro lugar, vindicar o seu nome. Por quê? Porque Deus, como centro do universo e o único doador da vida, ele não pode ser afrontado e viver em suspeição para o resto da vida. Então, faz parte da missão de Deus vindicar o seu nome. O seu nome precisa ser colocado na devida posição novamente. A segunda coisa, Deus precisa restabelecer a harmonia universal, porque essa harmonia universal foi, né, totalmente distorcida, e hoje, infelizmente, o planeta Terra é a ferida da história. E terceira e última parte dessa missão é que Deus precisa salvar aqueles a quem a salvação é possível. Porque nós sabemos que os anjos são indesculpáveis, né? Os anjos caídos, eles são indesculpáveis pelo que eles haviam vivido lá, mas essa, graças ao bom Deus, não é uma situação que se aplica a todos os homens, né? Alguns homens ainda são desculpáveis e podem ser salvos. Então, a missão de Deus ela só termina quando essas três coisas forem resolvidas. Os homens que podem ser salvos, homens e mulheres, obviamente, né? As pessoas que podem ser salvas, a harmonia universal restabelecida e
o nome de Deus vindicado. E isso é o que o Apocalipse nos conta. É como esse processo vai terminar, e é isso a que o Apocalipse nos convida. Como você pode fazer parte desse processo nos eventos finais, que vão ser os eventos mais dramáticos, mais, né, que algumas pessoas acham que é ficção científica e tal, mas daqui a pouco a gente vai começar a assistir umas coisas aí bem diferentes. Ele já está assistindo, né? Uhum. O interessante também é essa questão do Apocalipse. Eu gosto mais do nome em inglês, né, que também é o nome em português, que é o Revelations, revelação. O Apocalipse, ele traz muitas imagens, bestas, feras, mares, montes, colinas, chifres, e a gente sabe que isso tem um contexto histórico. A gente não lembro se já estudamos isso aqui no podcast, mas aqui mesmo em Alfenas, graças a Deus, temos o Olinto que faz esse serviço. Nas próprias lições a gente estuda isso, né? Mas a questão do Apocalipse é essa, né, como meu pai falou. Ele é só o fechamento de um grande processo que se iniciou há milênios atrás. Então, o livro de Revelações, ele está aí só para mostrar, para exemplificar de uma maneira, digamos assim, mais visível as coisas que Jesus tem preparado para os últimos dias, que é justamente esse final desse capítulo, que, como você falou, vai se iniciar um novo, que não terá mais essa condição de pecado, não terá mais esse sofrimento, essa dor, mas primeiro ele precisa ser fechado, ele precisa acabar, né? Todas as linhas precisam ter os seus nós ali, os seus pontos, né? E é basicamente isso. E aí então a gente entende, né, essa participação. Por quê? Porque uma missão, ela tem que ter um objetivo. Uma missão, ela precisa carregar uma bandeira. Uma missão precisa ser feita por alguém. E agora, então, a gente entende, no Apocalipse, o cerne dos momentos finais e de oportunidade, eles estão ali transitando em volta das 3 mensagens angélicas. Mensagens angélicas que precisam ser anunciadas por alguém. Alguém precisa contar para pessoas: olha, temei a Deus e dar-lhe glória, pois vindo é a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Alguém precisa falar para as pessoas: caiu Babilônia. Alguém precisa gritar para as pessoas: sai dela, porque você também é povo de Deus. Né? Então, nós temos novamente, como nós vimos semana passada, na reflexão sobre Mordecai e Esther, nós temos de novo elementos ativos que Deus espera ver entre seu povo. Pessoas que vão cumprir esse papel de levar um conteúdo. Né? Nesse sentido, eu espero não ser desastroso no meu comentário, no sentido de mudar o foco. Né? Eu acho que esse é o grande privilégio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não salva ninguém. Ela não é frequentada por santos melhores do que ninguém. Mas ela tem um privilégio que o povo de Israel teve no passado. Ela ainda carrega os oráculos de Deus. É nela que esses oráculos estão preservados. É nela que o mundo de hoje sabe que existe um povo que guarda o sábado. Mas por qual razão guardam o sábado? Isso realmente vai fazer diferença? É relevante isso? Não posso continuar santificando o domingo? Por que eu deveria mudar? Né? É nela que ainda existe um povo que ensina que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e determinadas substâncias, alimentos, não devem ter entrada no nosso corpo, para que justamente a mente possa estar extremamente potencializada para manter uma comunicação e o seu próprio exercício de livre-arbítrio. Né? Então é nesse sentido que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é diferenciada. Só nesse. Porque, fora as outras questões, os mesmos sonhadores, os mesmos honestos, os mesmos nós cegos que estão aqui, lá e lá, colar, estão ali também. Afinal de contas, nós estamos na Terra. E aqui na Terra não tem nenhum justo, porque se tivesse já estaria lá em cima, não é verdade? A lição deixou muito claro ao longo do trimestre que essa missão ela foi iniciada, ela está sendo executada e ela será finalizada por Deus. Né? Deus veio lá no Éden,
Em busca de Adão e Eva. Talvez a gente possa voltar, né? Deus chamou Lúcifer e os anjos caídos para conversar enquanto eles ainda eram desculpáveis. Tinham a chance do arrependimento. Tinham a chance do arrependimento. Deus veio atrás de Adão e Eva. Deus enviou seu filho para morrer. Deus salvou Noé no dilúvio porque foi necessário. E quem quisesse entrar na arca seria salvo. Quem quisesse seria salvo. Deus, através do Espírito Santo, é quem converte, quem convence do mal. Deus é quem virá, restabelecerá a ordem. Deus é que fez todo o processo, né? Mas também foi Deus que chamou no tempo profético uma igreja, estabeleceu essa igreja e guiou essa igreja, da mesma forma que havia feito no tempo profético a criação do povo de Israel a partir de Abraão. Quer dizer, Deus sempre permitiu que nós participássemos do processo de reconstrução da harmonia universal. E é por isso que Deus sempre teve um povo fiel, a Bíblia diz isso claramente, né? Quando Elias achou que estava sozinho, tinha 7.000 ainda, que não tinham dobrado seu joelho a Baal, né? Deus sempre teve um povo fiel, Deus sempre manteve um povo, porque este povo é chamado a tomar parte nesse processo, né? E eu sempre reforço isso. Por que esse povo é chamado a tomar parte nesse processo? Porque isso faz parte da preparação desse povo para a substituição dos anjos caídos no céu. Então, o céu vai ser repovoado. Exato, por esse povo. Né? As famosas casas vazias de que Jesus fala, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não houvesse, eu teria dito a vocês que vou preparar lugar. Mas não preciso dizer porque já há. Que casas vazias são essas? 1/3 dos anjos foi expulso. Então, se 1/3 foi expulso, essas casas estão vazias. A humanidade é criada para... O projeto Adão e Eva é para isso. Isso, é para substituir os anjos caídos. Então, quem não passar por treinamento aqui, não se habilita a assumir lugar de serviço lá. Porque a Bíblia diz claramente que os anjos de Deus são cobreiros, mensageiros, né? Eles atuam nos outros mundos, eles ajudam o desenvolvimento da missão, eles ajudam no serviço do céu, no serviço do templo, todas essas coisas. Então, nós estamos aqui num processo de treinamento, e quem não se habilitar nesse treinamento, né, voltando ao tema, né, quem for indolente e preguiçoso, não se habilitar para esse treinamento, não vai ter o que fazer lá em cima. Né? Não aprendeu a servir aqui embaixo, vai servir como lá em cima? Não vai servir. Não vai. Né? Se não apurou os gostos, se só gosta do que não presta aqui embaixo, lá em cima não tem o que não presta, vai gostar do quê? E a gente sabe que a gente vai levar o nosso caráter. Então, se o seu caráter não for apurado aqui embaixo, lá em cima não tem nada que você goste. Né? O Espírito de Profecia diz, inclusive, que a pessoa que não aprimorar o seu gosto, eu gosto muito dessa expressão, você precisa aprimorar o seu gosto. Por quê? Porque no céu só tem coisas de bom nível. Se você só gosta do que não presta aqui embaixo, você vai chegar lá e dizer, mas isso aqui é muito chato, tem nada que eu gosto. Né? Não tem sem vergonhice, não tem cachaça, não tem baile, não tem nada. Isso aqui é muito chato. Quer dizer, então Deus não vai fazer isso, obviamente. E essas pessoas precisam passar por esse treinamento. E esse treinamento, ele se baseia em 2 aspectos, que são os 2 vazios que Deus deixou de propósito no coração humano. Como é que você treina? Amando a Deus e amando ao próximo. É assim que você treina. Se você aprender a amar a Deus e amar ao próximo, você preenche os vazios do seu coração e você se habilita para ter uma existência com Deus. Então, a igreja está inserida aqui no Apocalipse, né,
porque Deus está dizendo o quê? Inclusive uma passagem que aparece na lição, Apocalipse 1, verso 3. Abençoado aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia e guarda estas coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Então, esse desfecho está para acontecer. A natureza não nos deixa mentir, né? Aqui nós estamos confortavelmente dentro do estúdio, no ar-condicionado, mas se nós fôssemos obrigados a gravar lá fora... Na rua, no sol. A gente estaria, né, se enxugando, porque essas ondas de calor absurdas estão dizendo, acordem, acordem, as coisas estão acontecendo. Eu pensava que eu morava no sul de Minas. Pois é. Imagina, né, como é que está em outros lugares. Eu chego a dizer que talvez a culpa seja minha, porque eu saí de Rondônia para o sul de Minas e Rondônia veio atrás de mim, né? Veio atrás de mim. Mas os meus irmãos que moram em Rondônia me dizem que eles estão passando tempos terríveis. Então você assiste o noticiário, a natureza está te dizendo, olha, o tempo está próximo, está chegando. É enchente aqui, terremoto ali, desgraça aqui, enchente no meio do deserto, seca no meio da Amazônia, calores absurdos onde não existiam, frios absurdos onde não existia. Quer dizer, a natureza está revoltosa está avisando, olha. Esse período agora, lá na África do Sul, que é verão como aqui, eles estavam com temperaturas tão baixas que nem no inverno eles tinham enfrentado. Pois é. Olha que coisa, como é que tá? A natureza está contando. O deserto da Arábia Saudita. Anomalias que é para vocês verem. O deserto da Arábia Saudita vive alagado agora. Pessoas morrendo em enchente no deserto. Da Arábia Saudita. Pensou lá na Líbia, se não foram 5 mil? 2 metros de água no meio do deserto. A Líbia morreu. Nossa, e assim, eles se assustaram, porque quando eles viram, chegou. Aquele oceano de água empurrando eles para dentro do Mediterrâneo. Nós estamos sendo avisados pela natureza. Nós estamos sendo avisados pela sociedade. Nós estamos sendo avisados pelos abusos que os homens têm feito. Nós estamos sendo avisados pela ciência. É uma crise, né? Nós estamos sendo avisados. Semana passada, na COP, né? Na COP. Sim. Na COP28, isso, lá em Dubai. O representante da ONU disse nós não temos mais que falar sobre como prevenir a crise climática. A crise climática já começou. Nós já estamos na crise climática. Não vamos mais evitar. Agora é tentar reverter. Não sei como eles pensam isso, mas, de toda forma, nós estamos sendo avisados. O fim está próximo. A pergunta que se faz é: de que lado você está e como é que você vai agir? Esse é o ponto. Quer dizer, você vai se dispor... Você recebeu um presente, o livre-arbítrio. E agora? Você está escolhendo, você está posicionando, que decisão você está tomando? Porque a história está correndo, Deus vai concluir a sua missão, a missão divina de restauração. Você querendo ou não querendo, né? É claro que nós imaginamos que Deus ficará triste por cada alma que disser não, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos se salvem, né? Então, se você disser não vou ficar cuidando da minha vidinha aqui, tudo bem. Agora, qual é o seu nível de envolvimento nessa preparação? Você está se habilitando a fazer parte do novo mundo? Você não está se habilitando? E isso é uma coisa assim, extremamente atual. Se você me perguntasse, do seu ponto de vista, qual é a questão mais atual da vida humana? Algumas pessoas diriam, é o problema do clima, outras pessoas diriam, é o conflito de gênero, outras pessoas diriam, é a questão social, é o trabalho, é o emprego, é a fome. Humildemente, eu passo por cima de todas as coisas. O ponto crucial hoje da existência humana é de que lado você está. De que lado você está. Porque os seus atos vão dizer de que lado você está.
Se você está afim só dos seus prazeres, das suas conveniências, você deixa bem claro de que lado você está. Se você está afim de abrir mão de um pouco de conforto para levar a salvação aos outros, começar o seu treinamento para o céu, você também deixa claro de que lado você está. E isso, você disse bem agora há pouco, não tem muita relação com a igreja em que você está enfiado. Porque existem boas pessoas em todas elas, e todas serão salvas, e existem péssimas pessoas em todas elas, e todas se perderão. A gente precisa compreender que nós estamos também no momento em que Deus fará o peneiramento, a separação do joio, do trigo, para ter um povo seu, santo, que é um povo de todos os povos, como diz Isaías, né? Um povo de todos os povos. Então, pessoas se reunirão em volta disso. Então, esta, do meu ponto de vista, é a grande demanda que nos é colocada hoje. É você ser capaz. Tente compreender a profundidade do que eu vou dizer. É você ser capaz de olhar no espelho e dizer, com toda a sinceridade do mundo, eu estou do lado de Deus. Você não tem que ser perfeito. Não. Mas você tem que escolher ficar ao lado de Deus. Você tem que saber o lado que você está. Porque se você disser, eu estou do lado de Deus, mas a sua vida continua... Diz outra coisa, né? A sua vida diz outra coisa, né? Não é do lado de Deus. Não é do lado de Deus. Então, essa resposta ela vai ter que ser dada por cada ser humano nesses últimos dias. E é um privilégio estar vivo, né? Eu só queria pontuar. Enquanto está vivo, você escolhe. Pontuar uma coisa aqui também que é interessante da gente. Não tem muito a ver com a questão da missão, mas é importante a gente lembrar, porque infelizmente tem surgido algumas vertentes interpretativas que estão dizendo isso. Este momento que a gente vive é o último momento, os momentos finais da decisão. Nós estamos sofrendo com calor, está tendo muitas guerras, problemas, derramamento de sangue, mas ainda não são as pragas. Tá? Porque tem surgido algumas pessoas que têm dito que nós já estamos vivendo o tempo das pragas, que não sei o quê, que daqui a pouco vai começar a sumir gente, arrebatamento, blá blá blá. Ainda não. Né? Esse aqui é o finalzinho, nós ainda estamos no período das mensagens angélicas, nós estamos ainda no período que Jesus vai dizer lá em Mateus 25, olha, quando vocês ouvirem rumores de guerra, praga, fome, todo tipo de desgraça, estou à porta, estou batendo a porta. Né? Então, ainda não é este momento de pragas específicas que o Apocalipse fala mais para frente, mas já é um momento, digamos assim, é como se fosse a última chamada, né, um último sinal para as pessoas falarem, olha, se com isso tudo aqui você não enxergar que eu estou voltando, então, amigo, não tem mais o que eu fazer, é só quando eu descer mesmo, só quando Jesus descer. E assim, é um quadro tão, sabe que um dia eu caí na risada, mas eu caí porque as pessoas de vez em quando elas fazem assim, elas dão umas tiradas que eu fico imaginando, gente, como tem pessoa que é inteligente, e infelizmente como que eu não sou inteligente. Eu tava vendo uma tirinha no Facebook, onde um cara colocou assim, ó, eu vou tentar reproduzir a fala dele, véi, na boa, será que nós não ficamos, não? Porque ele quis fazer aquela alusão ao arrebatamento, né? Sim. Então ele falou, olha, pandemia, guerra, onda de calor, véi, na boa, acho que nós ficamos, hein? Eu caí na risada porque eu falei, olha, está todo mundo ciente que o cenário é inusitado. Sim. Pro lado que você olha, né? A gente achou uma idiotice essa guerra da Ucrânia. Essa agora, me perdoe, o Mossad não saber que eles iriam fazer a incursão que eles fizeram em território israelense? A da Venezuela agora. Faça-me o favor. Essa da Venezuela, gente, Venezuela não deu conta de ocupar nem a sua floresta amazônica ainda. Quer pegar um naco lá, e tem um ditado, né? O porco sabe o pau que coça, né? Porque pode ver, mesmo que o Brasil tenha uma simpatia, o governo atual, né? Com o Brasil ela não veio mexer. Com a Colômbia ela não foi mexer, ela foi mexer com a pobre da Guiana. Então o porco sabe o pau que coça. Mas você vê, são umas bravatas, umas iniciativas. O sujeito sentado fazendo caça-palavras com o seu refrigerantezinho do lado, leva um tiro porque tinham dois bandidos ali e os da facção rival vieram
E nem se deram ao trabalho de examinar que os dois tinham saído correndo, pegaram, atiraram. Aquele senhor morreu de uma forma tão, assim, besta, né? Ou seja, estão todos cientes. Olha, os dias que nós vivemos são dias maus, são dias terríveis. E isso, talvez, é permitido para que as pessoas abram os olhos. Gente, Exatamente. vocês já fizeram as escolhas? Vocês já escolheram de que lado vocês vão ficar? E a pergunta é, será que estamos fazendo isso? Né? Frequentando uma igreja ou não? Essa é uma questão que a gente conversou já várias vezes em casa. Eu não sei se você já pensou nesse aspecto. Como foi possível que as pessoas do tempo de Noé não entendessem o que estava acontecendo? Porque, primeiro, um dos homens mais sábios da sua época é chamado para fazer uma preparação, ele prega, uma obra extraordinária é feita, de uma hora para outra, animais sozinhos começam a andar em pares, em filas e entrar numa arca, animais que já sem eram rivalizar, sem que nada. já eram selvagens, predadores e presas todos juntos. E mesmo assim, todos pacificamente entrando na arca. E as coisas acontecendo e os sinais vindo, né? E o povo olhando e disse assim, não, isso... Tá louco, né? Ele tá louco, ele tá maluco. É normal, não é normal esse negócio dos bichos aí. É normal. Uma coisa interessante, lembrando que naquela época, pré-diluviana, o Jardim do Éden ainda estava na Terra. Então, provavelmente, quando Jesus conversava com Noé, não era assim uma voz na cabeça de Noé, ele devia estar lá pessoalmente. As pessoas viam Noé conversando circundando o jardim. Aí você tem o Jardim do Éden, os anjos na porta do jardim, né? Qualquer pessoa podia ir ao anjo na porta do jardim e confirmar as palavras de Noé. Escuta, quando você vai acontecer isso mesmo, às vezes o anjo diria, sim, vai acontecer. O Espírito de Profecia diz que Jesus costumava andar com Enoque. Enoque havia já profetizado. Havia uma quantidade de revelações que não deixavam margem de dúvida. Mas os homens estavam muito ocupados fazendo negócios, cuidando dos seus prazeres e comendo, bebendo, fazendo festa. Bom, nós estamos, como a própria Bíblia diz, exatamente como nos tempos de Noé. Sim. As pessoas estão mais preocupadas com seus prazeres, com seus negócios, com seu dinheiro, e o mundo está desabando em volta da gente. Está desabando. Tá. E as pessoas estão olhando e preocupadas com... porque daqui a 30 anos, quando eu me aposentar, eu vou comprar uma casa na praia... Ou talvez não tenha nem praia mais, porque o litoral brasileiro está sendo engolido, né? Está sendo invadido. Quer dizer, o mar está subindo, a temperatura está subindo, todas o mar vem onde a gente as desgraças acontecendo, e as pessoas preocupadas com seus prazeres, com o seu dinheiro, como é que eu ganho mais dinheiro, como é que eu engano mais gente para ganhar dinheiro, como é que eu resolvo as minhas questões. Então, o que está acontecendo é que, para muitas pessoas, infelizmente, inclusive pessoas que são conhecedoras da Bíblia, conhecedoras da verdade, o que interessa é a vida momentânea, não é a vida eterna. A pessoa quer viver o hoje. Ela não está disposta a abrir mão de um único dedo de prazer e satisfação em função de viver uma vida eterna depois. Só que esse tempo de escolha, essa missão de Deus vai terminar, né? Está às vésperas de terminar. E eu acho que esse que é o trabalho, a parte mais difícil da missão do missionário é essa. E é por isso que ela vem no Apocalipse, porque você já teve tantos outros, 65 livros falando
que Jesus é amor, que Jesus é amor, e agora o Apocalipse vem e fala, ó, ele é amor, mas também é justiça. E agora acabou, chegou a hora de acabar. E aí pra gente, especialmente nos tempos que nós vivemos, é difícil às vezes você chegar pra pessoa e falar assim, olha, Jesus é amor, ele te ama, ele perdoa os teus pecados, mas tem uma hora que vai acabar isso aí, cara. Não dá pra ficar assim vivendo pra sempre. Até porque nem a gente, num ponto de vista lógico, quer que o mundo fique assim pra sempre, porque o mundo simplesmente, a gente daria conta de explodir o mundo. Como eu falei mais cedo, esse aqui, a gente não está vivendo as pragas ainda que Deus tem preparado. E a gente já conseguiu destruir dessa maneira. Nossa. Deixar o mundo do jeito que está, porque tudo isso... eu não vou dizer, quando vierem as pragas. Eu não sou onisciente, eu não sou o espertão. Mas basta observar que a maior parte das coisas que a gente vive hoje é consequência dos nossos próprios pecados aqui na Terra. Sim. Então, quanto tempo será que a gente ainda conseguiria viver numa Terra levando do jeito que dá? Não viveria muito tempo. Então tem que ter um fim. Tem que chegar uma hora que não dá, porque senão, como a própria Bíblia fala, até o salvo ia se perder. Todo mundo ia ser engolido. Uhum. Não tem como. E nós vivemos aquele verso 12 de Apocalipse 12, né? Apocalipse 12, que diz, ai dos que habitam a terra e o mar, porque o diabo veio sobre vós, sabendo que com grande fúria, porque tem pouco tempo. Pouco né? tempo lhe resta. Ele sabe que ele tem pouco tempo e ele veio com grande fúria. Então, ele vai fazer tudo o que ele puder para enredar pessoas, para desviar a atenção de Cristo, para desviar a atenção da Bíblia, para desviar a atenção das mensagens de Deus, para desviar a atenção dessas questões. E o homem tem confiado demasiadamente na sua capacidade de resolver os problemas, né? E sabe uma coisa que salta aos olhos? É que justo nesse momento final, nós vemos tanta permissividade. Coisas que você não via há 100 anos atrás, não porque não éramos vivos, mas nos relatos, você vê hoje, né? Vou só parafrasear aqui uma situação. Nós conhecemos um indivíduo que ele tem o seu pacto com Lúcifer. Ele escolheu. Quando ele conheceu a gente, ele falou, né, para esse amigo comum, ele falou, eu sei. Ele falou que odeia vocês, porque vocês, por guardarem o sábado, não crerem na imortalidade da alma, vocês têm uma proteção que alguns enganos que ele consegue produzir na mente das pessoas, em vocês ele não consegue produzir. Então ele odeia vocês, essa igreja. Né? Mas você está ciente do fim? Não, eu estou ciente. Mas e se a gente ganhar? Ele falou. Nós vamos ser os que mais serão privilegiados por ele, se ele ganhar e essa terra foi entregue a ele. Então, impressionante é isso. Sabe o que ele fala pra gente? Eu fiz uma escolha. Eu escolhi um lado. Mas olha, eu digo uma coisa para vocês. Qual era a probabilidade de você encontrar uma pessoa tão segura de si e tranquila em estabelecer um vínculo, um pacto com os anjos caídos há 50 anos? Era quase nula. E hoje que você está mais no tempo do fim, onde a natureza mais grita, os eventos sociais mais grita, você vê pessoas escolhendo mesmo. E aqueles que poderiam escolher a Cristo não escolhem. E aí ele veio falar para a gente, né, que ele estava feliz. Que eu não sei lá como é que ele disse, né, que um dos subalternos de Lúcifer veio e falou para ele, você viu como nós estamos vencendo? Por quê? Aí depois que nós vimos na televisão um caso. Em uma cidade aqui na região do sul de Minas, uma aluna comentou com os colegas na presença da professora que iria também fazer o seu pacto. Inclusive foi esse rapaz que apresentou para ela, né, essa congregação de adoradores de Lúcifer, não naquele sentido caricato, horroroso, mas adorando ele como um anjo de luz, só um ser que lá no céu foi expulso e agora está na terra, né? Sem chifre, sem rabo, nada disso. E a professora olhou para ele e falou assim, que isso, bem? Você tem que entregar sua vida a Deus, não faz isso não. Para que você vai entregar sua vida para o diabo e depois no final perder a sua vida?
Sabe o que aconteceu? Vocês dois são professores e eu também. Sabe o que aconteceu? Nunca, 30 anos atrás, isso aconteceria. 40 anos atrás. A professora foi chamada na diretoria, porque a mãe da menina veio na escola e falou que direito ela tem de falar para minha filha que a minha filha tem que escolher a Deus e não ao diabo. E a professora, como dependia do emprego, e essas leis que hoje estão malucas, essas leis de hoje estão ficando cada vez mais malucas, a diretora falou para ela, você vai ter que pedir desculpa para ela lá na frente dos alunos, porque foi lá que você falou para ela. E a professora teve que, na sala de aula, pedir desculpa para a menina por ter aconselhado ela a escolher a Cristo e não a Lúcifer. Sabe? Não era questão de tentar demonizar alguma religião, se fosse ali o foco de religiões cristãs ou religiões de matriz africana. Não. Era só cristianismo. Era a aluna dizendo para as colegas que, ao estudar a Bíblia, ela também conheceu um grupo que adorava a Lúcifer e que ela escolheu adorar a Lúcifer. Então, se a pessoa dizer, mas você está aí com preconceito cultural, étnico, religioso, não era nem isso. Mas ela teve. E ele veio falar isso. Você não sabe como é que o mestre está feliz de ter humilhado aquela professora, dela ter que ter pedido desculpa para aquela aluna, por ter dito para ela não adorar a Lúcifer e adorar a Cristo. Uhum. Então, sabe, eu fico pensando, pelo menos para quem acredita na Bíblia, se ainda está brincando de tomar decisão, olha, eu não sei o que essa pessoa está imaginando dos dias que ela vive. O que antigamente não era oculto, hoje é escancarado. Sim. O que era feio hoje é considerado belo. E os valores estão passando por uma revolução. Sim. Né? Tudo isso, obviamente, terá consequências, mas é justamente esse o aspecto interessante, né? Como que um conhecedor da Bíblia, como que um conhecedor da verdade ainda reluta em considerar que as coisas estão finalizando. Né? O meu pai, já falecido, dizia que se um sodomita ressuscitasse hoje, ele perguntaria a Deus o que Deus está esperando. Né? Se um sodomita ressuscitasse hoje, os sodomitas eram conhecidos por ser violentos. Né? A descrição que Jeremias faz, eles eram extremamente violentos, eles eram muito ricos e, portanto, não se preocupavam com o trabalho, porque a planície era muito próspera. A Bíblia dá uma expressão como se fosse quase um Éden, né? E eles eram muito permissivos por conta da sua ociosidade, né? Então, violência, ócio, permissividade é a caracterização que o profeta faz de Sodoma. E é o que a gente tem visto é o que hoje em muitos prevalece. Lados. E aí, o papai dizia isso, ele falou assim, você já pensou se um sodomita ressuscitasse hoje? Ele ia assistir 15 minutos de televisão e ele dizia assim, o senhor queimou a gente? Está esperando o quê? Para eles, né? Não fosse a graça, se não fosse o fato do nosso momento histórico e civilizatório ser pós-Calvário, nós seguramente veríamos fogo descendo em vários lugares, em vários momentos. Então, essa é uma questão que se impõe hoje, né? Quer dizer, você conhece a Escritura, você já leu a Bíblia não pode ser mais clara do que é. E por que você ainda está nesse vale da claudicando, né? Porque brincando com a sua eternidade, né? Exatamente. Esse é o ponto. Amigos, muito obrigado. Encerramos então um ciclo, né? O ano que vem começamos um novo tema, uma nova discussão, um novo aprofundamento, né? E eu espero em Cristo Jesus que possamos estar aqui em alguns momentos. No começo, viu, meu amigo, as primeiras lições, você vai ver, vai ser feito de uma forma um pouquinho diferente, tá? E depois a gente volta para esse formato. Mas no comecinho a gente quer fazer algo ali, experimentar com vocês aí algo um pouco mais dinâmico. Quem sabe um momento lá na sala, na recapitulação da lição dentro da igreja, né? Então,
Vamos ver como é que vai ser sábado que vem aí, fique atento. Não se espante, de repente, de não ser esse formato, né? Mas a gente vai experimentar aí por umas 2 ou 3 lições, fazer dessa forma. E depois a gente volta para cá enquanto avalia aquele formato, né? E depois a gente volta para esse formato enquanto faz a avaliação daquele. Mas o mais importante é, naquele novo formato, nesse, que você esteja aí e nos acompanhe e que seja ricamente abençoado. Para nós terminarmos, eu vou pedir, Celso, nos despeça com uma palavra de oração. Grandioso Deus, nosso Criador, te agradecemos por estar encerrando esse ciclo de estudos de 3 meses, em que vimos o teu amor por nós, a missão que tem sido desenvolvida desde o céu para a salvação das tuas criaturas caídas. Te agradecemos, Senhor, porque esta missão se estende sobre nós, amém, porque nós também temos o privilégio de ser salvos e de participar dessa missão que é tua essencialmente, mas que foi estendida também a nós. Amém, que os teus filhos que nos ouvem, cada coração aberto à tua palavra, possa ser tocado de forma que se disponha a fazer a escolha correta e a participar ao teu lado, que sem dúvida alguma será o lado vencedor. Amém, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos a tua companhia em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 A todos aqueles que, como o Lucas e o Celso, né, estiveram aqui nos ajudando, nosso muito obrigado, viu? A Gutaiada, Tiagaiada, Gustavaiada, que estão aqui cada momento desse de transmissão, ali na retaguarda. Nosso muito obrigado, viu? Que Deus os abençoe ricamente. E a todos, para aqueles que estão ao vivo, tenham um próspero e um feliz 2024, sob a proteção e a direção divina. E até 2024, para aqueles que estão ao vivo, se o Senhor assim o permitir. Até mais.